bem-vindo ao culto online da Igreja Batista da Granja Viana. É uma alegria muito grande ter você aqui com a gente. Esse é um momento para a gente agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele é para nós. Aproveite esse momento para reunir a família e ter esse momento de comunhão dentro de casa. E não se esqueça de curtir essa transmissão, compartilhar com seus amigos e familiares e também se inscrever no nosso canal do YouTube. O nosso prédio se mantém fechado, mas a igreja continua em missão. Deus abençoe e um bom culto a todos nós. Paz, sejam muito bem-vindos ao nosso culto ao Senhor. Graças a Deus porque podemos estar reunidos, vocês aí em casa, nós aqui, mas no mesmo Espírito, na mesma esperança que é Jesus Cristo, na mesma fé que nos foi dada, tudo que foi dado a todos os santos, e na mesma expectativa de que quando nós nos reunimos, Deus está entre nós. E quando Deus se faz presente entre nós, Ele faz de maneira que nós possamos reconhecer quem Ele é, reconhecer Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador e sermos edificados por Ele. A Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Que bom, que privilégio podermos saber disso. Meus irmãos, eu queria saber como vocês estão e queria deixar aqui mais um alerta. Como igreja, nós temos a responsabilidade também de alertarmos os irmãos e as irmãs do momento que estamos vivendo. Nós ainda estamos vivendo na pandemia. Por isso, os nossos cultos estão sendo somente online, transmitidos, porque nós entendemos que uma forma de amar também é cuidando. E uma forma de cuidar nesse momento é incentivar o distanciamento social. Então, você que tem expectativa de nos reunirmos presencialmente, isso vai acontecer no tempo certo e com a segurança devida e necessária. Por enquanto, ainda vamos manter os nossos cultos online. Queria que você acompanhasse nossas redes sociais, Facebook, Instagram, porque nós vamos estar ali semanalmente atualizando como será o culto. Nós não temos um plano para o futuro, ainda estamos observando quais são as orientações das agências de saúde, sanitárias, para que a gente tome essa decisão de maneira segura para a sua vida e para a nossa comunidade. Lembre-se, uma forma de amar também é cuidando, e cuidar é manter o distanciamento, a higienização das mãos, usar máscaras. Nós estamos ainda num tempo de pandemia e com a contaminação muito rápida. Então eu queria pedir a você que cuide dos seus, cuide da sua vida. Nós já estamos próximo aí de ter uma vacina, bem próximo. Então a gente já esperou bastante tempo. Cuide da sua ansiedade, cuidado para não colocar em risco a sua vida e dos seus, tá bom? E como comunidade nós deixamos esse recado e por isso optamos por continuar com os nossos cultos somente online e não presencial por enquanto. Isso vai passar, com certeza vai passar, mas nós precisamos ter o máximo de atenção e cuidado. Isso é uma forma de demonstrar amor também, tá bom, meus irmãos? Nós vamos ter o nosso culto hoje, vamos celebrar ao Senhor, vamos cantar ao Senhor, vamos orar, temos muitos motivos de oração. Essa semana foi uma semana extremamente difícil, eu sei que você deve estar acompanhando, por isso nós queremos continuar no nosso tema, firmes na esperança, porque apesar das dificuldades, nós temos uma esperança em Jesus Cristo, e sabemos que Ele está conosco, e sabemos que Ele está conduzindo a nossa vida para que o seu plano e propósito sejam concretizados na nossa vida e na história. Então eu queria convidar você a abrir o seu coração nessa manhã, nesse tempo, para dar ao Senhor seu louvor, sua gratidão, sua adoração. E a Bíblia diz que nós devemos fazer isso de todo o nosso coração. Por isso, reforço aquilo que a Isa já nos falou. Se você puder colocar essa transmissão na sua TV, de maneira que você possa com a sua família, se você está com a sua família nesse momento, possa com a sua família assistir essa transmissão. Eu reforço isso, faça isso para que seja um tempo de comunhão na presença de Deus, para que nós possamos fazer isso juntos no Senhor, tá bom? Queria convidar você para que nós pudéssemos orar e pedir ao Senhor a sua graça sobre nós nesse tempo. Vamos orar? Pai, obrigado
nós te agradecemos em nome de Jesus, porque apesar de todas as coisas que temos visto, ouvido e vivido, nós não podemos jamais negar o fato de que o Senhor renova as suas misericórdias a cada manhã sobre cada um de nós, que o Senhor está presente nas nossas vidas, que o Senhor tem sustentado a nossa existência, sustentado a nossa comunidade. Pai, bendito seja o teu nome. Quantos salmos, quantas palavras temos na Bíblia que nos desafiam e nos convidam a adorar ao Senhor, reconhecendo aquilo que o Senhor é. Tu és Deus soberano sobre todas as coisas. Nada foge ao controle das tuas mãos. O Senhor está escrevendo a história. E nós mais uma vez nos alegramos e celebramos a bondade do Senhor. Entendemos que a misericórdia do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Obrigado por renová-las nessa manhã sobre nós, sobre o teu povo, sobre tua gente. Pai, nós dedicamos e consagramos esse tempo ao Senhor. Pedimos que o teu Espírito Santo nos conduza, fale conosco, faça-nos reconhecer mais Jesus Cristo, o nosso Senhor. Tudo isso para a tua honra, glória e louvor. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Queria convidar você para, juntamente com o nosso querido irmão Esdras, nós louvarmos a Deus nesse tempo. Amém. Glórias ao Senhor Jesus que nos dá nele a oportunidade de estarmos reunidos. E é isso que eu te convido a cantar agora, meu irmão, com alegria no Senhor, porque Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso sustentador. Em Cristo nós nos reunimos para adorar, unidos no só amor, para adorar ao Senhor Jesus, para adorar ao Senhor Jesus. Vamos dizer de novo? Em Cristo nós nos reunimos para adorar, unidos no só amor, para adorar ao Senhor Jesus, para adorar ao Senhor Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Vamos dizer de novo? Nós vamos dizer porque nós cremos na palavra de Deus que diz: onde um ou dois ou três estiverem reunidos, ali em meu nome, ali eu estarei. E nós cremos, por isso cantemos: Cristo nós nos reunimos para adorar, unidos no só amor, para adorar ao Senhor Jesus, para adorar ao Senhor Jesus. Em Cristo nós nos reunimos para adorar, unidos no só amor, para adorar ao Senhor Jesus, para adorar ao Senhor Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Amém, amém. E é nessa comunidade da fé em Jesus Cristo que nós nos reunimos e Ele nos firma na firme esperança de que Ele está em todo o tempo cuidando de nós. Neste ajuntamento,
revelando seu amor. Deus bendito, Rei Salvador. Deus bendito, Rei Salvador. Nós cremos num Deus que é sobre todas as coisas. Nós temos um Deus que é sobre tudo, inclusive este momento que nós estamos vivendo. Nós cremos que esse Deus, Ele tem os seus planos. E essa comunidade de fé, que pela fé se reúne em torno do Mestre, declara que confia no Senhor. E é por isso que juntos, eu convido você a cantar de novo essa canção. Pela fé, porque pela fé hoje, nós nos reunimos, cremos e entregamos as nossas vidas ao Senhor Jesus. Vem, sopra sobre nós teu sopro, reunidos neste ajuntamento, honra e santifica este momento com a tua igreja que é teu povo. Faz, Jesus, faz teu rio de paz, creia, correr no meio. Ele é o Deus da paz, aleluia. Deixes que por fé vem bendizer-te e a uma voz oferecer-te seus louvores, súplicas e anseios. Declaremos: Tu és o Senhor de toda a glória, aleluia. Hoje, sempre, como foste outrora, no correr da história, revelando teu amor. Deus bendito, Rei Salvador. Deus bendito, Rei Salvador. Só tu, Senhor. Tu és o Senhor de toda a glória. Hoje, sempre, como foste outrora, no correr da história, revelando seu amor. Deus bendito, Rei Salvador. Deus bendito, Rei Salvador. É isso, Senhor Jesus. Nós cremos que Tu és o nosso Rei. Nós cremos que Tu és o único Rei. Nós cremos que Tu és o único Deus que salva. O único Deus, ó Pai, que nos une hoje em torno de Ti. E nós Te louvamos, ó Pai, porque cremos que Tu estás em todo o tempo, soberanamente, cuidando de todas as coisas. E pela fé, Deus, nós queremos hoje acreditar que o Senhor está em todas as circunstâncias que nós estamos vivendo. Nas situações difíceis, nas situações, ó Pai, em que nós vivemos momentos alegres, de realizações, mas também, ó Pai, no momento da dor, no momento da aflição. Mas pela fé, hoje essa comunidade se reúne em Jesus Cristo, mesmo diante de um momento difícil que a nossa nação vive, que os nossos próximos, que aqueles que estão ao nosso lado estão vivendo, mas nós cremos pela fé que o Senhor é soberano sobre todas essas coisas, o Senhor está cuidando de nós, e que a Tua vontade, ela é perfeita e agradável. E é por isso, Deus, que nós hoje conseguimos, com os nossos lábios, com o nosso coração, com a nossa mente, louvar o Teu nome, porque o Senhor é Deus. Pela fé, o nosso coração diz: o Senhor é o único Deus. Amém, amém e amém. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és.
Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Nós assim cremos. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Eu te convido a cantar comigo pela fé. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. É assim que nós cremos. Amém e amém. Deus abençoe. Irmãos, graças a Deus, essa canção é muito especial porque fala justamente dessa confiança que nós devemos ter no caráter de Deus, não no que Deus faz a nosso favor ou como nós interpretamos o que Deus faz, mas nós devemos ter a confiança no caráter de Deus, que é imutável, o seu amor que não tem fim, as suas misericórdias que se renovam a cada manhã. Isso é que deve mover a nossa caminhada, estimular a nossa caminhada, né? Porque muitas vezes a nossa interpretação do que Deus faz não contempla o plano de Deus. A gente está olhando só um quadro da história. E muitas vezes quando nós olhamos o quadro dessa história, o nosso julgamento é muito... A nossa capacidade de julgar é muito pequena. A nossa capacidade de visão é muito curta. E nós devemos confiar plena e totalmente no caráter de Deus. Um caráter de amor, um caráter santo e imutável. Amém, meus irmãos? Espero que você tenha sido muito edificado com esse tempo de louvor e adoração ao Senhor. E eu queria abrir um texto aqui para nós lermos. E em seguida nós vamos orar. Nós, nessa semana, como eu disse no início, foi uma semana muito difícil e conturbada, cheio de desafios e notícias. Assim, não sei quanto a você, mas muitas vezes me peguei muito entristecido e chorando assim diante de Deus por tudo aquilo que a gente tem escutado, mas sempre conservando a nossa esperança no Senhor. Eu queria ler o Isaías 43, o livro do profeta Isaías, número 43, diz assim: mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu.
Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia e Sebá por ti, visto que fosse precioso aos meus olhos, digno de honra, eu te amei, darei homens por ti e povos pela tua vida. E o texto continua, esse texto de Isaías 43 é maravilhoso, fala justamente sobre o resgate do povo de Deus, e nessa narrativa, o texto vai dizer, por muitas vezes, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Deus trata o seu povo como o seu filho. Quando Deus envia Moisés para resgatar o seu povo das mãos de Faraó, ele diz para Moisés, para dizer a Faraó o seguinte: diga a Moisés que deixe ir o meu filho Israel, o meu povo. E nós somos o povo de Deus, não porque nós temos descendência judaica, mas nós somos povo de Deus porque nós estamos em Cristo. Somos filhos de Deus porque estamos em Cristo. Por isso nós podemos ter confiança nele, e essa palavra é para o seu povo: não temas, porque você é meu. E aí o versículo 2 diz: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão, e pelo fogo não queimarás, nem a chama arderá em ti. Nós precisamos lembrar que Jesus nos disse isso, e eu sempre repito esse texto, porque é um texto que nós precisamos relembrar. Em João 16:33, que diz: no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. O discipulado, o nosso chamado, a nossa caminhada, não nos exime de passar pelo sofrimento. Porém, nós sabemos que no meio do sofrimento, Deus está conosco. E essa é a nossa esperança. E que Ele nos dá o livramento no meio do sofrimento. E mesmo que o final do sofrimento nos leve à morte, a morte não é o fim para aqueles que creem no Senhor. Pelo contrário, quando nós morrermos, nós estaremos para sempre na presença do Senhor. Porque o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15, que Jesus Cristo venceu a morte. Os aguilhões da morte não têm mais poder sobre a nossa vida. Nós estamos seguros. Por isso eu convido você nessa manhã a ouvir a voz do Senhor que diz: não temas, porque tu és meu. Não temas, porque o Senhor é contigo. Amém, meus irmãos? Nós estamos passando por, como eu disse, né, tivemos essa semana várias pessoas, várias situações que nos levaram a chorar. Nós vimos aí a situação na cidade de Manaus, com pessoas morrendo por falta de oxigênio. 60 bebês na UTI neonatal, com o estoque de oxigênio já acabando, eles desesperados por transferirem esses bebês para outro estado. Eu lembrei muito do texto de Raquel, do texto de Mateus, onde fala sobre a morte das crianças, que diz lá que Raquel chorou e se ouviu o grito dela de muito longe. É uma situação de fato calamitosa, difícil, e nós sabemos que existem pessoas que são responsáveis e culpadas, seja por negligência, seja por imperícia, por maldade. Eu não sei o que tem no coração de alguém que administra recursos públicos, que tem responsabilidade de conduzir a saúde e o governo da cidade, do estado ou do país, e permite que uma situação chegue a um estado desse. Porém, a Bíblia diz que nós devemos orar, e nós queremos orar nessa manhã por essa situação que se encontra a saúde da cidade de Manaus, do estado do Amazonas e também de muitos lugares do Brasil. Queria também que nós orássemos. Essa semana nós, aqui na comunidade, o nosso irmão pastor Jorge perdeu a sua mãe. Ela faleceu na sexta-feira, foi enterrada ontem. Ela já estava enferma, doente, uma serva do Senhor que o Senhor a tomou para si. Oremos pela vida do pastor Jorge, da irmã Miriam, da sua irmã também, e por toda a família que está vivendo esse tempo de luto. Também queria pedir as suas orações pela família Mateu. O Sérgio e a Kátia também contraíram o Covid. A mãe do Sérgio ainda está no processo de recuperação no hospital. Oremos por essa família. Também queria pedir a você que orasse pela família Lisboa, nosso querido irmão Robson, Glauci e família,
também contraíram o Covid, estão em recuperação, estão em Manaus e a situação lá realmente é muito caótica. Oremos por essa família da nossa comunidade. Eu não sei se você tem algum pedido especial, mas se você tiver algum pedido especial, você pode escrever no nosso chat aí, seja pelo Facebook ou pelo YouTube. Nós vamos estar orando agora e clamando ao Senhor pelos seus pedidos também. Toda terça-feira também reforçamos nosso tempo de oração às 8 da manhã. Também queria fazer um pedido especial hoje, diante de todo esse quadro que nós vivemos da pandemia, o Brasil está realizando o Enem. Muitos jovens com muitas expectativas e esperança estarão se dirigindo daqui a pouco para as salas das universidades, das escolas espalhadas no Brasil inteiro, aflitos, angustiados, em meio a toda essa questão. Oremos também pelos nossos jovens que estão passando por essa fase tão importante da sua vida educacional e também profissional. Enfim, são muitos os motivos, mas nós temos um Deus que acolhe a nossa oração, um Deus que nos ama, um Deus que nos diz não temas, um Deus que está conosco no meio da aflição, um Deus que caminha conosco no meio da dor, que é a nossa esperança. Nós não oramos em desespero, nós oramos em confiança. Mesmo que não entendamos, vamos colocar tudo isso diante do Senhor e clamar, porque o Senhor é bom para ouvir o clamor do seu povo. Podemos fazer isso, meus irmãos e minhas irmãs? Convido você nessa hora a orar conosco. Pai, em nome de Jesus, estamos consternados diante de tudo aquilo que temos vivido como igreja, que temos vivido como sociedade brasileira. Estamos espantados com tantas coisas. Nos falta palavras, às vezes bate em nosso coração um sentimento de revolta. Nos revoltamos com a situação quando recebemos a notícia de que crianças que já estão num estado difícil de saúde podem morrer por falta de oxigênio, uma coisa que é básica na saúde. Nós colocamos tudo isso diante do Senhor, clamamos ao Senhor. Nos colocamos diante do Senhor pelas mais de 210 mil pessoas e as famílias enlutadas por causa dessa enfermidade, dessa pandemia. Tem misericórdia de nós, tem misericórdia do nosso país, tem misericórdia das famílias que nessa hora estão chorando e sofrendo a perca e a dor de ter um ente seu querido e partir com essa doença. Tem misericórdia, Senhor, dos filhos, das filhas, dos pais, das mães, dos irmãos que têm perdido pessoas nesse momento, Pai. Clamamos para que o consolo do Senhor, que o Senhor nos dê graça, aqueles que nós que estamos de alguma maneira ainda ilesos a toda essa situação, no sentido de que não contraímos ou perdemos alguém, tenhamos compaixão e misericórdia para acolher, abraçar, orar com aqueles que estão sofrendo nessa hora. Oramos, ó Deus, pelas situações da nossa comunidade, como eu disse, pela família Mateus, pela família Lisboa, pela família Dupont, do pastor Jorge, que está enlutada com a sua mãe. Senhor, tem misericórdia também, aqueles que estão enfermos, Pai, visita, de alguma maneira, Senhor, concede a Tua graça, restaura a saúde, Senhor, e revela o Teu amor nesse momento, manifesta a Tua presença através da palavra do Senhor, Pai, através da presença de alguém que está ao lado, que está próximo. Senhor, em nome de Jesus, é tempo de chorarmos com os que choram, é tempo de nos compadecermos daqueles que sofrem, é tempo de clamarmos ao Senhor, não em desespero, confiante, sabendo que o Senhor ouve a nossa oração e responde-nos com Tua graça, com Tua misericórdia. Oramos pelos jovens do nosso país que vão entrar daqui a pouco nas salas para prestarem a prova do Enem, tantas expectativas, esperanças, sonhos, em meio a toda essa insegurança que temos vivido como nação. Pai, traz graça, traz a Tua mão, guardando, livrando do mal, fortalecendo os nossos jovens nessa fase tão importante da sua vida acadêmica, educacional e profissional, Pai. Pedimos sobre o Brasil a Tua paz, rogamos sobre o nosso país, sobre aqueles que dirigem o nosso país, desde as instâncias federais, estaduais, municipais. Tem misericórdia, Senhor, conduz o coração desses homens, mesmo que muitos deles, de alguma forma, tomados por impiedade ou outros valores que não são os valores da vida, do bem público, Senhor,
tem misericórdia e manifesta a tua graça sobre estes homens, conduzindo-os a fim de que seja feito melhor para o nosso país e para o nosso povo. Oramos agradecidos porque sabemos que o Senhor é Rei e governa sobre todas as coisas, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus queridos irmãos e irmãs. Espero que você mantenha firme a sua confiança, a sua esperança no Senhor, porque somente nele encontramos descanso, abrigo, consolo e fé para continuar a nossa jornada em nome de Jesus. Meus irmãos e minhas irmãs, vocês sabem que nós estamos nesse tempo de pandemia, em distanciamento social, mas a estrutura da nossa igreja permanece, graças a Deus, sendo sustentada por suas contribuições. E eu me dirijo aqui especificamente àqueles que são membros da nossa comunidade. Você que nos assiste e não é membro, não se sinta constrangido. Esse é um privilégio que Deus nos deu e nós compreendemos isso. E acredito que os irmãos e irmãs que fazem parte da nossa comunidade têm alegria e prazer em servir ao Senhor com suas ofertas, seus dízimos, suas contribuições. Se você está nos assistindo e vendo com essa qualidade de som, de imagem, é porque nós investimos nesses equipamentos para poder comunicar melhor, e é que essa comunicação seja fluida e possa ser audível e visível. Nós estamos vivendo assim de forma online, tem que ser dessa maneira, tem que ser visível, audível. Graças a Deus por sua generosidade. Também temos socorrido os irmãos nas suas necessidades, e pense que nós não estamos falando isso para vangloriar-nos, não. Nós falamos isso com temor e tremor, mas com alegria, porque o Senhor tem nos dado esse coração como comunidade de socorrer as necessidades dos santos. Temos feito isso com as nossas parcerias em missões, com os pedidos de socorro que muitas vezes surgem em meio à nossa comunidade e com as nossas parcerias nos trabalhos sociais que desenvolvemos. Para isso, nós contamos com a sua contribuição. Pedimos que você continue sendo generoso e entenda isso como uma graça de Deus, não por obrigação, nem por necessidade, porque o apóstolo Paulo disse que Deus ama aquele que dá com alegria. Como que você pode fazer a sua contribuição? Através da nossa conta bancária ou através do Pix, que nós temos agora, é o nosso CNPJ, sem ponto e sem traços, tudo junto. Você digita lá na hora de fazer a transferência e vai aparecer os dados da igreja. Ou através de alguma outra forma de contribuição que nós temos, deve aparecer no QR Code aqui em algum lugar da tela que você está assistindo. Você pode fotografar e vai levar você para um lugar seguro onde você pode fazer a sua contribuição. Mas eu peço a você e oro para que Deus abençoe sua vida, sua família, sua casa, seu trabalho. E se há alguma necessidade, comunique-nos, fale conosco. Nós estamos de coração e braços abertos para, na medida em que o Senhor tem nos dado, abençoar e repartir com você, para que ninguém nesse tempo passe essa situação não tendo o básico, não tendo as suas necessidades supridas. Também queremos ser canal do Senhor para suprir as necessidades do santo. Então, também nos comunique se você tem alguma necessidade, entre em contato pelo nosso e-mail ou pelo nosso WhatsApp, e nós estaremos aqui de prontidão, orando, para que sejamos canal de bênção para isso. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe sua fonte de trabalho e de renda, e que haja prosperidade em sua vida, a fim de que haja generosidade, e essa generosidade abençoe a muitos. Vamos contribuir e louvar ao Senhor, em nome de Jesus. Deus abençoe. Vem, derrama paz, vem, derrama as bênçãos sobre este povo que se chama povo teu. Dá-nos teu amor, dá-nos tua força, para que tentações não venham a nos desviar. Pelo que tem sido, pelo que
pelo que tem sido, pelo que farás em nós, pelo que farás em nós, pelo que farás em nós. Bom, graças a Deus, toda a glória seja dada ao nome do Senhor. Obrigado, Esdras. Nós estamos aqui também uma equipe bem reduzida, justamente para a gente manter essa segurança, esse distanciamento e evitar que a contaminação, né, se propague. Está aqui conosco o Stefan, que está conduzindo toda a transmissão, o Esdras no louvor e eu. Só estamos nós três aqui para poder fazer essa transmissão desse culto com bastante segurança. Louvado seja Deus pela vida dos nossos irmãos e irmãs que têm servido a nossa comunidade com alegria, com intensidade e perseverantes. Amém? Queria que você abrisse a sua Bíblia no Salmo de número 73. Nós vamos meditar um pouco sobre esse salmo. Para mim é um salmo muito especial. Nós estamos falando nesse tempo de firmes na esperança, e muitas vezes o que nos faz perder a esperança é olhar para o lugar errado. Nós falamos um pouco semana passada sobre isso, quando falamos sobre a carta de Hebreus, capítulo 12. O que nos faz muitas vezes perder a caminhada, ou a esperança, as forças na caminhada, é muitas vezes colocar o nosso olhar no lugar errado. Eu lembro de um texto quando Jesus diz que aquele que põe a mão no arado não pode olhar para trás. Tem até uma canção bonita do Grupo Logos que fala isso, né? Aquele que põe a mão no arado não pode olhar para trás. Bom, a ideia, né, é uma figura da agricultura ali, não sei se os irmãos conhecem, você tem tinha um arado que era puxado por um animal, e você ia arando a terra. Se você olhasse para trás, você corre o risco de fazer o desenho errado na terra, de arar de maneira errada, né? Então nós não podemos olhar para trás. Nós, como diz a carta aos Hebreus, capítulo 12, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. A nossa trajetória, a nossa caminhada de fé, ela tem uma perspectiva, ela tem um alvo. O nosso alvo é até que sejamos parecidos com Cristo, até que alcancemos a varonilidade, o tamanho, né, a perfeição do varão perfeito que é Cristo, do homem perfeito. Então eu e você caminhamos nessa perspectiva, mas muitas vezes na nossa caminhada nós desviamos o nosso olhar. Nós queremos, como diz Jesus, né, olhar para trás, pegamos a mão no arado, mas nos cansamos e de alguma maneira isso abre espaço não somente para o desânimo, mas para a falta de esperança. Pensando no nosso tempo pandêmico em que vivemos, nós corremos o risco de sermos seduzidos a olhar para situações que provocam em nós desesperança. Como eu estava orando e pensei essa semana, olhar para um quadro onde você vê 60 crianças numa UTI neonatal, praticamente com o seu tempo de vida determinado por falta de oxigênio, a gente diz, poxa vida, como é que a gente vai buscar esperança em meio a tudo isso? A gente olhar situações de pessoas morrendo asfixiadas por falta de oxigênio, uma coisa básica na saúde pública. A gente fala, poxa vida, né? Nós olhamos para determinadas ações governamentais e a gente fala, meu Deus, olhamos em meio a tudo isso a lideranças evangélicas, muitas vezes, se levantando, que deveriam ser vozes equilibradas, de equilíbrio, de pacificação, a voz de Deus no meio da nação, e a gente vê atitudes, posicionamentos, e que você diz, poxa vida. Por outro lado, olhamos pessoas, corremos o risco de olhar, né, para pessoas que fazem tudo isso errado, e parece que a vida deles está indo muito bem, e a gente diz, poxa vida. Será que há justiça nisso? Aonde está a justiça nisso? Onde está o equilíbrio nisso? E corremos o risco, porque nós somos pessoas humanas. E na nossa jornada, nós podemos trilhar esses caminhos
e olhar para o lugar onde não devemos olhar. E o Salmo 73 é justamente um alerta para a nossa caminhada, para a nossa jornada de fé. O Salmo 73 é o salmo da experiência de um homem chamado Asaf, que escreve esse salmo a partir da sua experiência, que na sua caminhada ele põe o olhar no lugar onde não deveria colocar o olhar. E aí então, o Salmo 73 diz assim, queria convidar você a lê-lo comigo. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Eu vou abrir aqui a outra versão. Deixa eu só abrir, não deixei separado aqui, mas é bem rápido. Gostaria de ler na nova versão transformadora, Salmo 73. Certamente Deus é bom para Israel, para com os que têm coração puro. Quanto a mim, quase tropecei. Meus pés escorregaram e quase caí, pois tive inveja dos orgulhosos, quando os vi prosperar apesar da sua perversidade. Levam a vida sem sofrimento, têm o corpo saudável e forte, não enfrentam dificuldades, nem estão cheios de problemas como os demais, ostentam o orgulho como um colar de pedras preciosas, vestem-se de crueldade, seus olhos cobiçam sempre mais, e o coração vive cheio de más intenções, zombam e falam somente maldades. Em seu orgulho, ameaçam usar de violência. Falam como se fossem donos dos céus. Suas palavras arrogantes percorrem a terra. Por isso o povo se volta para eles e bebe todas as suas palavras. O que Deus sabe? Perguntam. Acaso o Altíssimo tem conhecimento disso? Vejam como os perversos desfrutam uma vida tranquila, enquanto suas riquezas se multiplicam. Foi à toa que mantive o coração puro? Foi em vão que agi de modo íntegro? O dia todo só enfrento problemas, cada manhã sou castigado. Se eu tivesse falado como eles, teria traído teu povo. Tentei compreender por que prosperam. Que tarefa difícil. Então entrei em teu santuário, ó Deus, e por fim entendi o destino deles. Meus irmãos, minhas irmãs, você que nos assiste, esse salmo é muito real. Porque ele fala da experiência de alguém, o Asaf fala da sua própria experiência, mas ele pode ser também a nossa experiência. Ele é também a nossa experiência. Enquanto caminhamos na nossa jornada de fé, quantas vezes não nos deparamos com situações de injustiça, de maldade, de engano, de suborno, de traição, daqueles conchavos que se faz. Eu sempre desconfio de histórias de sucessos meteóricas, sempre desconfiei. Por trás de história de sucesso meteórica, sempre há injustiça. Nunca dei muito crédito a essas pessoas que falam que venceram e que fazem de maneira muito rápida. As coisas não acontecem assim na vida real. Mas quantas vezes nós nos deparamos com situações assim, dependendo do estado em que estamos, e, como eu disse no começo, o nosso recorte para ver a história é muito curto. Nós temos uma visão muito limitada, apesar de pensarmos que enxergamos muito longe. E quando nós olhamos a partir dessa nossa visão limitada e nos deparamos com injustiça, com notícias, com situações de corrupção e tantas outras, seja no campo político, econômico, até nos menores, familiares, nós ficamos como Asaf, e ele diz, olha, Deus é bom, mas os meus pés quase resvalaram. Quando? Quando olhei para a situação daqueles que não temiam a Deus. Parece que tudo que eles fazem dá certo. Eles fazem errado, fazem de forma errada, mas o resultado sempre é positivo para eles. E aí ele vai relatar qual que é. Ele diz, eles têm olhos orgulhosos, eles prosperam apesar da perversidade, levam a vida sem sofrimento, tudo dá certo, passeiam de iate, viajam o mundo, tudo vai dar certo. Quando nós tiramos a nossa perspectiva, ou perdemos a visão da vida como Deus vê a vida,
deixamos de olhar a vida a partir da ótica da palavra de Deus, nós incorremos como o salmista Asaf. Ele diz, meus pés resvalaram, eu quase me desviei. Não são poucos os relatos que nós temos nas Escrituras de pessoas, homens e mulheres, que tropeçaram na caminhada da fé porque olharam para o lugar errado na sua trajetória. Por exemplo, Abraão recebeu uma promessa de Deus, lá em Gênesis capítulo 12, você conhece a história, o IBGV Juntinhos tem contado essa história semanalmente às nossas crianças. A Érica, o Cláudio Emanuel e o Thomas têm feito um trabalho sensacional com as nossas crianças. Elas têm aprendido toda a narrativa bíblica do Antigo Testamento. E até as crianças sabem essa história, que Abraão recebe uma promessa, que ele seria pai de uma grande nação. O problema é que Abraão já era envelhecido, a sua esposa já tinha perdido o costume das mulheres, ou seja, ela já não ovulava mais para engravidar. E ele recebe essa promessa impossível de ser cumprida. E se você for ver a trajetória de Abraão durante Gênesis, a partir de Gênesis 12, você vai ver que muitas foram as vezes em que Abraão olhou para o lado errado. Desconfiou da promessa. Confiou na sua capacidade, ou contou com a sua capacidade para fazer com que o plano de Deus fosse realizado. E só deu errado. Um dos fatos mais difíceis de compreendermos ali, na história de Abraão, é quando ele se deita com a sua serva Agar, e ela gera um filho, na expectativa de que aquele filho da serva Agar fosse o filho da promessa, e não era. E vai dar um problema na família de Abraão, vai dar um problema na história. Quantas vezes nós queremos ajudar o processo, porque perdemos a paciência, perdemos a esperança, perdemos a fé, perdemos a confiança naquilo que Deus prometeu fazer. Faz parte da nossa condição humana. Porém, a experiência do salmista Asaf, do Salmo de Asaf, nos convida a refletir. Esse relato que ele dá é verdadeiro. Parece que as coisas estão caminhando fora do controle da vontade e do plano de Deus. Parece que as coisas estão fugindo ao seu controle. Porém, nós precisamos lembrar que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus, escreve o apóstolo Paulo na carta aos Filipenses, no capítulo 1, no versículo 6. Aquele que começou a boa obra é fiel. O Deus que começa a história é o Deus que conclui a história. A questão está entre esse percurso, entre o início da história e o fim da história. É onde nós estamos mergulhados, aonde a nossa existência está e aonde nós nos deparamos com o mal. Ninguém em sã consciência se conforma com o mal. Mas preste atenção numa coisa. Muitas vezes nós não nos conformamos com o mal que está no outro, mas muitas vezes nos conformamos no mal que está em nós. Nós precisamos lembrar o que Jesus disse. Você, antes de tirar o cisco do olho do teu irmão, cuida da trave que está no teu olho. Muitas vezes nós perdemos a esperança porque nós colocamos o nosso olhar no mal que está no outro e deixamos de enxergar o mal que há em nós. Por isso o salmista, no Salmo 139, faz uma oração a Deus dizendo: sonda-me, ó Deus, conhece os meus caminhos, os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau. Ora, o Asaf estava descrevendo a situação externa, mas ele também depois ele vai relatar no Salmo, quando ele entra no santuário de Deus, ele vai perceber que também ele é mau. E muitas vezes nós atribuímos a culpa, a situação difícil, as questões da vida ao outro. E sim, muitas vezes o outro, um ser, alguém que está incumbido de responsabilidades, falha no seu papel. Mas nesse processo nós não podemos esquecer que nós não somos eximidos da nossa culpa. Nós temos a nossa responsabilidade nos processos da vida e nas dificuldades muitas vezes que enfrentamos. Quer ver um exemplo nesse tempo de pandemia? Veja, quando se fala de distanciamento social, de higienizar as mãos, não é só um cuidado comigo, mas é um cuidado com o outro. Quando eu tomo atitudes irresponsáveis, põe em risco a vida dos outros também.
Mesmo que eu seja para o meu prazer, para o meu deleite. Esse é um tempo para nós pensarmos também que o que nós fazemos tem reflexo na vida do outro. Eu não posso viver uma vida de deleite, de prazer próprio, pensando em mim apenas, esquecendo-me que isso reflete na vida do outro. Foi assim que Jesus viveu a sua vida. Esses dias atrás eu ouvi uma entrevista de um escritor americano, e uma entrevistadora falava com ele, e nessa entrevista também tinha um pastor americano falando. Eles tratavam da questão do racismo. Muito boa a entrevista, muito boa a conversa. E era um escritor que escreveu um livro chamado Como Ser um Antirracista, e você tinha 5, 6 pessoas brancas também dialogando, e a Ofra fazia a intermediação dessa conversa. E eu achei muito interessante, porque nesse bate-papo, a Ofra se dirige ao pastor e diz: "Aí, pastor, como é que você vê tudo isso?" Ele diz: "Olha, eu sirvo a alguém que tem todo o poder sobre os céus e a terra. E eu reconheço que ele tem todo o poder, mas esse que tem todo o poder abriu mão do seu poder para servir o outro, usou o seu poder para servir o outro, a fim de que o outro fosse abençoado. E ele diz: eu preciso seguir o mesmo exemplo. Eu preciso abrir mão dos meus benefícios, abrir mão dos meus privilégios, a fim de que outros sejam abençoados. Essa deve ser uma característica que deve nos acompanhar nesse tempo de pandemia. Quando nós vamos tomar alguma atitude, nós não devemos pensar apenas na autopreservação, mas pensar como isso vai refletir na vida do outro. Porque muitas vezes nós contemplamos o mal que está fora e esquecemos o mal que está aqui dentro. E o Senhor Jesus nos ensinou também no capítulo 7, do Evangelho de Marcos. É Marcos ou Mateus agora? Agora me fugiu, eu não anotei, mas é Marcos ou Mateus, está lá. Você vai reconhecer quando eu citar o texto, que ele diz assim: ele foi criticado porque os seus discípulos comiam e não lavavam as mãos, uma coisa que ele não deve fazer realmente, né? Mas ali era um ato ritual, de purificação da lei. E aí Jesus diz assim: olha, o que contamina o homem não é o que entra, porque o que entra vai ser processado e vai sair. O que contamina o homem é o que sai da sua boca, o que sai de dentro do homem. E aí ele vai dizer o que está dentro do homem: corrupção, mentira, inveja, uma série de coisas. Somente a ação do Espírito Santo, através da sua palavra, pode purificar o nosso coração. Mas o recado é esse: Asaf estava vendo a soberba, Asaf estava vendo a maldade, Asaf estava vendo a zombaria. Ele diz: esses que zombam de Deus, perguntam o que Deus sabe. É o Salmo 8, né, que diz: o que é o homem para que dele te lembres, e nós invertemos o Salmo de cabeça para baixo e dizemos: quem é Deus para que dele nos lembremos? Ele diz: essas pessoas zombam de Deus, zombam do conhecimento do Altíssimo, e mesmo assim eles desfrutam de uma vida tranquila. Será que é assim mesmo? Será que as coisas são da maneira como nós as interpretamos no meio das nossas crises existenciais, sociais, familiares? Será que as coisas funcionam dessa maneira mesmo? Será que a vida é assim, como a gente muito diz, a vida é ingrata? Nós fazemos o bem e não recebemos a retribuição do que fazemos, investimos o nosso tempo, nosso dinheiro. Quantas vezes nós não nos decepcionamos com a criação dos nossos filhos porque criamos expectativas nele e a gente diz: eu me dediquei a ele e não tem retorno. Será que a vida é assim? Essa doação na espera do retorno é a chamada justiça retributiva. Como eu e você reagimos quando não vemos a retribuição daquilo que nós investimos, do tempo que nós investimos, do dinheiro que nós colocamos, das expectativas que nós colocamos, ou das expectativas que nós colocamos, seja num plano político, num plano ideológico, ou num plano econômico? Como que nós reagimos? Asaf diz: olha, eu faço tudo certo, eu guardo a minha língua de falar coisas erradas, porque a gente vai ver que no Antigo Testamento tem uma preocupação muito grande com as palavras. O provérbio vai dizer muito isso.
Diz, eu guardei a minha língua de proferir alguma coisa contra Deus. Mas estava lá dentro do coração dele essa inconformação. Nós vamos ver isso também no exemplo de Jó. Jó também passa por uma crise existencial tremenda. Porque Jó tinha um conceito de que ele fazia tudo certo. E o texto de Jó, o escritor de Jó, vai dizer isso, do livro de Jó vai dizer isso. Homem bom, íntegro, reto e que se desviava do mal. E quando acontece a catástrofe na vida de Jó, ele entra em crise. Ele entra em crise, a sua mulher diz, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Não é só porque a mulher de Jó é má, é porque é uma conclusão comum que se fazia à época. Se esse teu Deus não te abençoa na medida em que você se dá para ele, para que serve esse Deus? Para que serve essa fé que não dá para você o que você entende que você merece, que não retribui para você o quanto você se dá por ela? Para que vale uma fé como essa? Para que vale uma vida regrada, uma vida onde você evita exageros, se o que você recebe é injustiça da vida? Quantos de nós não enfrentamos essa crise e no meio dessa crise podemos perder a esperança? Pense você, reflita. Reflita você nessa questão. Quantos de nós perdemos a esperança porque esperamos receber alguma coisa meritocraticamente? Quantos de nós não investimos muita esperança num projeto político? Quando a gente vê ele ruindo, a gente fica revoltado. Sabe por quê? Porque como Asaf, como Jó, como Abraão e como tantos outros personagens da Bíblia, nós somos fabricantes de ídolos. A esperança deve ser colocada somente numa pessoa. Desculpem. Somente num lugar. É em Jesus Cristo. Há um lema, inclusive, da Igreja Batista. Somente Jesus Cristo é a esperança é Jesus Cristo. Quantos de nós nos sentimos desanimados como Asaf? Quantos de nós não resvalamos os nossos pés na caminhada e a gente quer jogar a toalha e dizer, será que vale a pena crer em Deus? Um Deus que não vê situações de crianças morrendo em UTIs neonatal por causa de falta de oxigênio. Olha quanta... E a gente diz, será que vale a pena? Nos eximimos da nossa responsabilidade como sociedade, como indivíduos, na nossa responsabilidade presente, na nossa ação democrática de votar, muitas vezes. E a gente diz, será que vale a pena? Você olha para a sua vida hoje, você tem coragem de fazer essa pergunta, muitas vezes, será que vale a pena? Será que tem esperança? Será que tem saída? Será que tem jeito? Será? E nós enfrentamos essa crise existencial como muitos homens enfrentaram, como Jó enfrentou. Jó vai questionar Deus, não é qualquer questionamento. Jó questiona uma série de coisas, são capítulos inteiros do livro de Jó, onde Jó levanta questionamentos. E é interessante que Asaf continua seu questionamento e ele diz assim, o Salmo 73, voltando lá, deixa eu voltar aqui, versículo, desculpa aqui, irmão, aqui, 17. 16, tentei compreender porque prosperam. Que tarefa difícil compreender como é que alguém que faz o mal prospera. Veja que a forma do salmista trabalhar é uma justiça retributiva. Como é que prospera o que faz o mal? E como é que não prospera o que faz o bem? Essa é a forma dele pensar. Então entrei em teu santuário, ó Deus, e por fim entendi o destino deles. Tu os pusesse num caminho escorregadio e os fizesse cair do precipício para a destruição. São destruídos de repente, completamente tomados de pavor. Quando te levantares, ó Senhor, rirás das ideias tolas deles, como quem ri de um sonho pela manhã. Percebi então que meu coração se amargurou e que eu estava despedaçado por dentro. Fui tolo e ignorante, e teus olhos
a teus olhos devo ter parecido um animal irracional. E aí ele continua a sua tomada de consciência. A sua tomada de consciência não é feita a partir de uma reflexão apenas da conjectura, do contexto em que ele se encontra. Não é um salto, não é um insight. A sua tomada de consciência vem de uma experiência do santuário, que representa a presença de Deus. A partir da presença de Deus, ele é tomado de consciência de si próprio, da sua amargura, da sua tolice, da sua irracionalidade. Olha que coisa interessante. Meus irmãos e minhas irmãs, eu acredito que nós, como cristãos e como brasileiros, devemos ter esse encontro com a presença de Deus. Devemos ter esse encontro com Jesus para perceber que nós não somos tão justos, tão bons, tão corretos, tão verdadeiros, tão equilibrados, com opiniões tão claras assim. Humildemente, a experiência com Deus, com a visão de Deus, quando eu digo visão, não é uma visão mística apenas, mas essa visão é fruto do encontro com a palavra. E por que nós temos tão poucas vezes tomada de consciência? Porque nós temos pouca profundidade no conhecimento da palavra. A palavra deve ler o nosso coração e denunciar a nossa visão mal construída. Lembremos de Hebreus capítulo 4, versículo 12, que diz: porque a palavra de Deus é como uma espada, mais cortante do que uma espada de 2 gumes, que é capaz de dividir pensamentos e intenções do coração. Pensamentos e intenções do coração. Nós precisamos de uma experiência com a palavra de Deus. Nessa pandemia, uma coisa que nós não devemos abandonar é a palavra, é o estudo persistente, perseverante das Escrituras, porque ela nos levam ao encontro com Deus e ao encontro com a nossa realidade, a uma tomada de consciência. Por isso o texto diz, ele percebeu o quanto ele estava amargurado. Será que eu e você temos percebido o tamanho da amargura que nós carregamos muitas vezes? Será que isso não tem roubado de nós a verdadeira esperança em Jesus Cristo? É uma coisa que nós devemos refletir, pensar, ponderar. Será que os nossos discursos, muitas vezes inflamados, eles não estão carregados de amargura, de irracionalidade, de tolice e ignorância, muitas vezes? São palavras duras, mas nós só podemos fazer essa reflexão a partir da experiência com a palavra. Lembra? Salmo 139, o salmista diz: sonda-me, ó Deus, prescruta o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau, guia-me pelo caminho da verdade, da justiça. Nós precisamos dessa tomada de consciência. O salmista vai dizer, vai ter essa tomada de consciência e a sua perspectiva muda. Jó tem essa tomada de consciência a partir do encontro com Deus. Tantos outros homens na história, quando encontraram Jesus na sua peregrinação na Palestina, ele encontrava homens e mulheres que tomavam-se consciência. Pedro, quantas vezes, quando se encontra com Jesus, diz: eu sou pecador, não sou digno, afasta-te de mim. A mulher pecadora, a mulher que quebra o vaso nos pés do Senhor, reconhecendo o seu pecado. E tantas outras histórias. O que nós precisamos, como indivíduos cristãos, mas também como nação, você que nos assiste, é de um encontro com aquele que é a verdade, o caminho e a vida, com Jesus Cristo. Para uma tomada de consciência que não é fruto de um insight, de uma reflexão, de uma leitura boa, mas é uma tomada de consciência a partir do encontro com Deus. Mas o fruto disso é essa consciência, como foi com Jó. Jó diz: eu falei como um tolo, falei coisa demasiada. Eu falei do que não entendia, mas agora eu conheço o Senhor, porque eu andei contigo no meio do sofrimento. Nós vamos encerrar, mas só para terminar o salmo, o salmista diz assim, no versículo 23, no entanto, ainda pertenço a ti, tu seguras minha mão direita. Isso é o que, meus irmãos? O que é que o salmista reconhece? Graça. Graça.
Nós somos, o que é que nos faz Deus nos aceitar da maneira como nós somos? Graça. Graça, puramente graça. Efésios capítulo 2 diz que nós somos salvos não pela nossa capacidade, mas é o dom de Deus. Deus coloca em nós a fé e nos dá a sua graça, coloca em nós a fé para crer no seu plano e nos dá a sua graça, nos resgata. Graça, ele diz, no entanto, ainda pertenço a ti. A beleza disso é que, na sua incompreensão, Deus não rejeita o salmista. Na sua incapacidade de crer, Deus não rejeita Abraão. Deus não rejeita Jó quando ele questiona os processos da vida. Ele acolhe porque ele conhece a nossa estrutura. Eu não estou dizendo justificando o pecado da incredulidade, não é isso não. Porque muitas vezes o pecado é incredulidade. A incompreensão é fruto de pecado. Mas eu estou dizendo que a graça de Deus nos aceita, mesmo diante da incompreensão. Ele diz, tu me guias, versículo 24 do Salmo 73, tu me guias com teu conselho, me conduz a um destino glorioso. Que mais eu tenho no céu senão a ti? Eu te desejo mais de qualquer coisa na terra. A experiência do salmista redunda não mais na murmuração e na reclamação com a injustiça promovida pelos homens e a maneira pecaminosa que os homens andam, que as pessoas fazem e vivem, mas redunda agora em louvor. Por isso a Bíblia diz que o Senhor tira de nós, coloca em nós um cântico novo. Nós estamos vivendo um tempo de pandemia onde lidamos com a injustiça e com situações que querem nos roubar a esperança. Mas o encontro com a palavra de Deus, o fruto disso é reconhecimento de quem Deus traz adoração, traz louvor. Veja, não estou dizendo que é um processo alienativo que nos faz esquecer a realidade, mas no meio da realidade nós encontramos um lugar de adoração. Eu desejo mais que qualquer coisa na terra. Minha saúde pode acabar, meu espírito fraquejar, mas Deus continua sendo a força de meu coração. Ele é a minha possessão para sempre. Olha que coisa maravilhosa. As coisas podem dar errado, eu posso fraquejar, mas Deus continua sendo a força do meu coração. Ele é a minha possessão para sempre. Os que te abandonam perecerão, pois destrói os que de ti se afastam. Quanto a mim, como é bom estar perto de Deus. Fiz do Senhor soberano meu refúgio e anunciarei todas as suas maravilhas. Meus irmãos, minhas irmãs, quero fazer um convite a você nessa manhã, a refletir sobre como você tem visto tudo que tem acontecido à sua volta e como tem visto a sua própria vida. Convidar você a abrir o seu coração para encontrar o Senhor por meio da sua palavra, mudar a sua perspectiva daquilo que você vê no caminho dos impiedosos e dos ímpios, a perspectiva acerca de si mesmo e a perspectiva acerca de Deus. Aqueles que não temem ao Senhor e têm o seu caminho construído na corrupção, na maldade, na exploração, na morte dos outros, esses, a Bíblia diz, o seu caminho está certo, está determinado. A prosperidade deles é falsa. O sucesso deles é muito efêmero e passageiro. Mas, para aqueles que estão no Senhor, o seu deleite é o Senhor. E vão andar no meio do sofrimento, mesmo muitas vezes sem saúde, muitas vezes sem força, mas tem a sua porção no Senhor. O Senhor é a sua possessão para sempre. Ele diz, fiz do Senhor soberano o meu refúgio e anunciarei as tuas maravilhas. É um convite a mudarmos a nossa perspectiva e fortalecermos a nossa esperança em Jesus Cristo, na sua palavra, confiar que Ele tem o controle de todas as coisas e nada pode fugir ao controle das suas mãos. O seu plano eterno será cumprido em nós e na história, porque Ele é soberano. Cabe a nós adorá-lo, reconhecê-lo, entender que tudo aquilo que nós vemos é efêmero e passageiro, somente aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre, e continuar no meio de tudo isso, anunciando todas as suas maravilhas. Eu sei que eu me alonguei aqui um pouco hoje, mas eu quero dizer para você, finalizar com essa imagem. Esses dias recebi uma mensagem falando do pregador, o Dr. Martin Lloyd Jones, que foi um pregador anglicano na Capela de Westminster, em Londres, na Inglaterra, e ele estava pregando, e os aviões na Segunda Guerra estavam sobrevoando a capital da Inglaterra, e ele estava pregando na capela lá, estava lotado, e de repente começaram a cair as bombas, e o seu biógrafo relata que o pastor Martin Lloyd Jones pediu para que as pessoas se abrigassem. Logo assim que
acalmou um pouco aquela situação, ele continuou pregando a palavra de Deus. Nosso desafio é continuar contando as maravilhas do Senhor, mesmo em meio aos momentos de dificuldade. Porque o Senhor tem o controle de todas as coisas, da sua vida, da minha vida e da história. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado. O Senhor é soberano, o Senhor é poderoso, o Senhor é justo, o Senhor é fiel. O Senhor tem o controle da história. A tormenta, os ventos impetuosos, os mares revoltosos não são capazes de suprimir o teu poder. O Senhor tem controle de tudo. Jesus se levantou no meio do mar e mandou que se acalmasse, mandou que os cegos vissem, mandou que os coxos andassem. Ele tem a palavra criadora, a palavra restauradora, a palavra que recria é dele, a ordem é dele, a palavra é tua e o Senhor tem poder para fazer nova todas as coisas. Nós estamos em tuas mãos, a nossa esperança está em Jesus, nosso Senhor, que por nós morreu na cruz, e nele nós estamos hoje. Estamos em suas mãos poderosas, guardados sob o seu cuidado, sob o seu olhar constante. Ó Deus, é nesse lugar que nós estamos. Nós não estamos largados à própria sorte ou em qualquer situação ou circunstância adversa. Nós estamos em tuas mãos. Livra-nos, traz-nos novamente ao reconhecimento de quem nós somos, para que possamos enxergar a vida também na perspectiva do Senhor e não na nossa. Livra-nos de desanimarmos, faz-nos recobrar o ânimo, a esperança, a fé, a alegria, o lugar da adoração, da gratidão e do louvor, por meio da Tua palavra. E dai-nos ousadia e capacidade para continuar proclamando as Tuas maravilhas, mesmo que estejamos em meio aos maiores ataques e dificuldades existenciais ou sociais, porque nós confiamos em Ti, Jesus Cristo, Deus encarnado, nossa única esperança. E sabemos, ó Pai, que tudo isso vai passar e que a vontade do Senhor permanecerá para sempre. No nome de Jesus que nós oramos agradecidos. Amém. Convido você a cantar mais um cântico e depois nós encerraremos o nosso culto. Tudo que for verdadeiro, honesto e justo, tudo que há de mais bonito, puro e amável, se houver algum louvor, se houver virtude, seja isso a inspirar nosso pensamento, para que não haja em nós temor diante do que há de vir. Antes de tudo, lembramos, diante de Deus nossas vidas estão, e assim não haja em nós temor diante do que há de vir. A paz que só Deus nos pode dar, sempre há de nos guardar em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos e minhas irmãs, graças a Deus. Obrigado, Ezra, obrigado, Stefan, obrigado a todos que têm conosco, conduzido esse tempo com a igreja. Obrigado a você que está conosco, nossos irmãos e irmãs, partilhando dessa experiência de fé online, Queria lembrar você, não se esqueça dos nossos pedidos de oração, não se esqueça do nosso encontro de oração, todas as terças-feiras, 8 horas, das 8 às 8h30, pelo nosso canal no Zoom. E também, nas quartas-feiras, nós temos um bate-papo online, através do Instagram, e estamos criando outros conteúdos e outras formas de nós comunicarmos a palavra de Deus. Fique atento aos nossos recados, às nossas redes sociais, não deixe de curtir o nosso canal do YouTube, clique aí, inscreva-se, é bom, e coloque lá o sininho lá para você ser notificado
quando tivermos novos conteúdos, tá bom? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Queria encerrar com a bênção do Senhor, que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo e as ricas e infinitas consolações do seu Santo Espírito seja sobre nós, o seu povo, reunidos aqui, sobre a Igreja Batista da Granja Viana, sobre o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, desde agora para todo sempre. Amém. Deus abençoe você. Tenha uma excelente semana na presença de Deus e lembre-se, caminhemos firmes na esperança que é Jesus Cristo. Deus abençoe.